Vamos agora resolver o exercício 3.12 do capítulo 3. O tanque maior da figura abaixo, esse tanque, permanece em nível constante, ou seja, o volume, a vazão de entrada desse tanque é igual à vazão de saída, ok? Então, aqui, o escoamento na calha tem uma seção transversal quadrada, bidimensional, essa aqui é a calha, bidimensional porque a velocidade do perfil de água, né, varia com relação à altura, mas não varia com relação à largura, tá certo? Então, aqui com relação à largura a velocidade é igual, né, mas com relação à profundidade há uma variação do perfil de velocidade. Então, por isso que é bidimensional. Tá? Obedecendo a equação V igual a 3y ao quadrado. Sabendo que o tanque B, né, tem 1 metro cúbico de volume, e é preenchido totalmente em 5 segundos. E que o conduto circular, esse conduto aqui, tem um diâmetro de 30 centímetros. Ele quer determinar a velocidade média na calha quadrada, essa velocidade média aqui, e a vazão no conduto circular de 30 centímetros, essa vazão. Depois, a velocidade máxima na seção do conduto circular. Então, a gente precisa calcular a vazão aqui, a gente vai calcular a velocidade média nessa região, a vazão, e depois a gente vai, com essa vazão, a gente vai achar a velocidade média aqui também, tá? Para posteriormente achar a velocidade máxima nessa seção, tá certo? Então, essa é a sequência, né? A gente vai inicialmente calcular a velocidade média nessa região, porque com a velocidade média a gente consegue, já sabendo aqui as dimensões da seção transversal da calha, com a vazão é velocidade vezes área, e essa velocidade que ele fala aqui é a velocidade média, não é a velocidade máxima. Então, eu uso aqui a velocidade média para poder calcular, juntamente com a vazão, juntamente com a área, né, calcular a vazão, certo? Então, aí os outros termos é a gente tentar determinar, com essa velocidade e com essa área, a gente acha a vazão aqui, a gente acha a vazão nessa região, pelo somatório das equações, pela equação da continuidade, né? Vazão que entra igual a vazão que sai, então eu tenho uma vazão nessa região, vazão nessa, a gente determina a vazão nessa região aqui, tá certo? Então, com essa vazão e com a área dessa região, pelo diâmetro a gente acha a área, a gente vai achar a velocidade média. Média, eita, a velocidade média, ok? Aí, para achar a velocidade máxima, eu tenho que saber se o escoamento nessa região é laminar ou turbulento. Sendo laminar ou turbulento, a gente vai achar qual é a relação entre a velocidade média e a velocidade máxima. Sabendo a velocidade média, que a gente já acabou de calcular, a gente acha a velocidade máxima. Essa é a lógica da resolução dessa questão. Então, vamos para a resolução formal da questão. Então, para isso, eu vou precisar, né, integrar essa região para poder determinar aí a velocidade média, que faz o mesmo efeito do perfil de velocidade de 3y ao quadrado. Então, para determinar a velocidade média, eu vou usar essa expressão, 1 sobre área integral de VdA. Então, eu vou pegar um intervalozinho pequenininho, né, de elementozinho de 1, tá, um elementozinho dy, onde tem uma velocidade constante nesse elemento, e como bidimensional, a velocidade não varia ao longo, né, desse perfil, ao longo da largura. Tá? Só vai variar aqui em relação à altura. Ok? Então, nesse caso, né, a gente vai... Quem é o meu dA aqui? Meu dA, esse elementozinho de área, vai ser o dy vezes a largura, que é constante, vezes o b. Tá? Então, vamos lá na resolução. Para resolver isso, a gente viu que é um perfil quadrado, né? Então, a área é de 1 metro vezes 1 metro quadrado. O perfil de velocidade é igual a 3y ao quadrado, foi dado pela questão. E a minha areazinha, elementozinho pequeno, onde tem uma velocidade constante, é dy vezes o b, que nessa largura, essa velocidade é constante. Tá certo? Então, e a minha largura aqui vale 1 metro. Substituindo na nossa equação, velocidade, né? Média é 1 sobre a área, onde essa velocidade, né, essa integral vai variar de 0, a 1 metro, tá? Esse é o y varia justamente de 0 a 1 metro. Perfil de velocidade 3y ao quadrado, e no lugar do dA a gente vai substituir justamente o b dy. Tá? Então, aqui a área vale 1 metro, tá? Substituindo
esses valores. B dy, né? O meu B também vale 1 metro, tá? Então, o que é constante a gente tira. Isso aqui vai ficar tudo 1, né, do outro lado, então não tem muita diferença, por ser valor unitário. Então, aqui a gente vai ficar o quê? Com o integral de 3y ao quadrado dy, tá certo? O 3 também sai, então aí a gente vai ficar com o integral de y ao quadrado dy, variando de 0 a 1, que é y cubo sobre 3, com o y variando de 0 a 1 metro. Então, minha velocidade média, substituindo aqui, a gente vai ter uma velocidade média de 1 metro por segundo. Então, a letra A já foi determinada, a velocidade média, né, na calha quadrada é igual a 1 metro por segundo. Ok? Vamos para a letra B. Então, vamos agora resolver a letra B, né, a vazão na região C. Tá? Então, nesse caso, pela equação da continuidade, o somatório das vazões de entrada é igual ao somatório das vazões da saída. E na entrada, a gente tem a vazão em A, vai ser igual, então, às vazões da saída nas regiões B e C. Então, a vazão em A é a velocidade A vezes a área A. A velocidade A que a gente acabou de calcular, né, que é a velocidade média. E a gente basta multiplicar pela área em A, que é de 1 metro por metro quadrado, tá certo? Então, a velocidade em A é de 1 metro por segundo e a área de A, 1 metro quadrado. Então, nesse caso, a nossa vazão em A vai ser de 1 metro cúbico por segundo. Agora, a gente pode determinar a vazão em B, né? Vazão em B, como ele deu ali o volume e o tempo, obviamente a gente vai usar a expressão de volume por tempo para poder determinar a vazão em B. O volume dado foi de 1 metro cúbico no tempo de 1 segundo. Nesse caso, a nossa vazão em B vai ser de 0,2 metros cúbicos por segundo. Então, de posse da vazão em A e da vazão em B, a gente determina, né, pela diferença das duas, a vazão em C, que vai ser de 0,8 metros por segundo. Certo? Terminada aí a questão, vamos para a letra C. A velocidade máxima na seção do conduto circular de 30 centímetros. Então, para achar a velocidade máxima, a gente inicialmente vai precisar determinar a velocidade média. Vamos aqui na sequenciazinha para poder a gente entender a lógica, né? Então, a gente primeiro vai determinar a velocidade média no ponto C. Depois, a gente precisa saber se nessa região em C, qual é o regime de escoamento, se é laminar ou turbulento. Para isso, a gente precisa determinar o número de Reynolds e classificar o regime como turbular ou laminar, ou turbulento ou laminar. Aí depois, sendo um ou outro, a gente vai verificar qual é a fórmula que relaciona a velocidade máxima com a velocidade média, dependendo se for laminar ou turbulento o regime de escoamento. Tá? De posse da fórmula e da velocidade média, a gente consegue obter aí a velocidade máxima no ponto C e terminamos a questão. Então vamos para a resolução da primeira etapa, que é obter a velocidade média no ponto C, que vai ser simplesmente pela vazão, né, e pela área. Né? A área a gente obtém pelo diâmetro que foi fornecido, né? Esse diâmetro aqui está em... Cadê? Deixa eu pegar aqui a caneta. O diâmetro foi fornecido, né? Então a gente consegue obter facilmente aí, nesse caso, a área do duto C. Então, velocidade vai ser vazão em C sobre a área em C. Vazão em C foi determinada no item B. E a área vai ser π dc ao quadrado sobre 4, onde convertendo o diâmetro para metros, dividindo por 100, dá 0,3 metros. Determinando aí, no caso, a nossa área, substituindo a nossa fórmula de velocidade, a gente obtém a velocidade média no ponto C, né, de 11,32. Vamos guardar esse valor que a gente vai precisar posteriormente. Então, dando continuidade, a gente vai agora determinar o número de Reynolds. Né? O número de Reynolds é dado pela velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Na questão, a viscosidade cinemática está dada aqui, né, escondidinha aqui, tá certo? Cadê o lápis? Desculpa aí. Deixa eu apagar aqui esse riscado. Está escondidinho aqui, ó. Essa é a viscosidade cinemática. Então, foi fornecida não no enunciado, mas sim na figura da questão. Então, com o número de Reynolds, né, a gente vai substituir os valores e obter o valor do número de Reynolds.
pelo número de radios. Se o número de radios for menor do que 2.400, o regime de escoamento é laminar. Se for maior do que 2.400, o regime é turbulento. Então, como a gente vê que o número deu bem maior do que 2.400, a gente vai classificar esse regime como turbulento. Então, existe, né, uma relação entre velocidade média e velocidade máxima se o regime for laminar ou turbulento. Aí, como o nosso é turbulento, nossa relação de velocidades vai ser dada por essa expressão de velocidade média é igual à velocidade máxima vezes 49,60 avos. Então, na velocidade média, a gente já achou, né, no slide anterior. A gente quer agora só determinar a velocidade máxima, certo? Então, velocidade máxima, rearranjando a fórmula, né, para poder, como eu estou querendo a velocidade máxima, vou passar aqui o 60 multiplicando, né, e o 49 dividindo, porque a gente já tem, né, a velocidade média, tá certo? Eu quero determinar aqui, nesse caso agora, quem é a velocidade máxima, tá? Então, basta pegar a velocidade média que a gente calculou no slide anterior, né, substituir na fórmula e resolver na nossa equaçãozinha, tá? Obtendo aí o valor de 13,86 metros por segundo. Então, essa aí é a resolução da questão 3.12.